Olá, Edson Remy Pinzon aqui com você, e o nosso assunto de hoje é abordar sobre duas importantíssimas tabelas que constam no projeto EFD-REINF. As tabelas 8, classificação tributária, que classifica a empresa ou o empregador, haja vista lá no ambiente do E-Social, que é uma tabela comum entre EFD-REINF e E-Social, e também a tabela 06, a tabela 6, que trata da chamada classificação dos serviços passíveis de retenção para a Previdência Social. Vamos abordar inicialmente sobre a tabela 8, classificação tributária. Quais são os pontos de atenção que eu quero lhe passar? Nós temos nessa tabela os códigos 1, 2 e 3. Esses códigos são relativos às empresas optantes do Simples Nacional, ME ou EPP optante do Simples. No código 1, eu irei enquadrar aquelas empresas que estão exclusivamente ou que desenvolvem atividades e oferem receita bruta exclusivamente dos anexos 1, 2, 3 ou 5. Veja que eu pulei o anexo 4. O anexo 1 é comércio, 2 é indústria, 3 uma gama bem variada de serviços e o anexo 5 basicamente serviços de caráter intelectual e consultoria. Pois bem, então código 1 eu informarei e utilizarei no arquivo a ser transmitido do E-Social somente quando a minha empresa ME ou EPP optante do Simples não auferir receita do anexo 4. Já o código 2 é justamente um código para as empresas que prestam apenas serviços do anexo 4. Vamos relembrar rapidamente quem está no anexo 4. São vigilância e segurança. Aí nós temos também limpeza e conservação, serviços de construção civil, decoração, jardinagem e paisagismo e também nós temos serviços de advogados. Só te dando um pequeno toque, uma ajuda. Serviços de construção civil, pela Instrução Normativa Previdenciária, atualmente a 971 de 2009, ela reporta-se aos casos de códigos de KNAI fiscal iniciados por 41, 42 ou 43. Só quem fica de fora dessa classificação são as KNAIs iniciadas por 411, que refere-se às incorporações imobiliárias. Incorporadora imobiliária não é considerada atividade de prestação de serviço para terceiros. Mesmo assim, a Lei Complementar 123 coloca algumas exceções em que serviços tais como pintura, revestimentos, elétrica, hidráulica, gás, telefonia, rede de TV a cabo e assemelhados, esses casos, quando a instalação for para mera manutenção ou conservação, eles são enquadrados no anexo 3. Então não esquece, esses casos estão no anexo 3. Falando em 3, eu estava te referindo no início que nós temos os códigos de classificação tributária 1, 2 e 3 para o Simples Nacional. O que vem a ser o código de número 3? São aqueles casos em que a empresa tem o anexo 4 e tem também os demais anexos. Então aqui eu vou te relatar duas situações. Uma empresa de pintura, que ora faz pintura de conservação de um bem usado, neste caso ela tributa pelo anexo 3, e ora ela faz pintura de uma obra predial nova. Neste caso, a Receita Federal coloca que é o anexo 4. Então veja, ela é uma empresa de pintura, mas que ora fatura anexo 3 e ora o anexo 4. Neste caso, ela usará o código de classificação tributária número 3. Saindo do âmbito dos códigos relativos ao Simples Nacional, eu quero destacar mais dois códigos. O código 80, que teve a sua descrição na tabela da EFD-REINF a partir do layout 1.3 modificada,
Antes constava lá a seguinte informação: imune ou isenta, riscar. Agora ela traz o seguinte enunciado: entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições sociais. Então são aquelas instituições que não recolhem a cota patronal previdenciária sobre a folha de pagamento de seus empregados. Aqui eu posso citar alguns casos, né? Aqui no caso, como eu moro no Paraná, em Curitiba nós temos o Hospital Cruz Vermelha e nós temos a Santa Casa de Misericórdia. São instituições que têm esse reconhecimento, né? Tem o chamado CNES, né? E por conta disso, elas não possuem o recolhimento da cota patronal de 20%. Nesse caso, exclusivamente neste caso, é que você vai informar o Código 80. Mas Edson, eu tenho uma associação, fundação, sem fins lucrativos, mas que não goza desse benefício. Nesse caso, você informará o Código 99. O Código 99, ele trata das chamadas pessoas jurídicas em geral. Então não esquece, pessoas jurídicas em geral pode ter tanto com fins lucrativos quanto sem fins lucrativos. Existe uma série de outros códigos que não é objeto desse meu vídeo de hoje, que trata em relação a sindicatos, órgãos gestores de mão de obra e por aí afora. O meu enfoque aqui foi principalmente as instituições de caráter privado. Saindo da tabela 8, classificação tributária, agora vamos abordar então a tabela 6, que é a classificação dos serviços passíveis de retenção previdenciária. Essa tabela, pessoal, ela é uma replicação da lista, da chamada lista exaustiva de serviços passível de retenção de INSS, né, Previdência Social, que consta atualmente nos artigos 117 e 118 da Instrução Normativa 971 de 2009. Esta lista ela é dividida em duas categorias. Muito bem. Primeiro, o artigo 117, que é onde consta a obrigatoriedade da retenção, tanto se a modalidade contratada é empreitada, quanto cessão de mão de obra. Empreitada, pessoal, vem a ser um serviço pontual, ocasional, um serviço finito, perfeito? Mesmo que ele dure um pouco mais de tempo, mas a característica principal da empreitada é que não é uma necessidade contínua e permanente. Não é um serviço que vai haver uma constante repetição ou necessidade de repetição. Isso fica bem nítido quando falamos, por exemplo, em construir um prédio ou reformar um prédio. Você não vai ficar eternamente construindo e reformando. Acredito que não seja essa a sua intenção, perfeito? Assim como se eu contrato um serviço ocasional de vigilância para proteger um terreno de minha propriedade apenas durante os dias em que eu estarei ausente de férias, veja, um serviço ocasional e pontual. Eu não estou considerando aqui como uma necessidade contínua e permanente. Então, os primeiros 6 códigos da lista da tabela 06, eles se reportam à hipótese de retenção tanto por empreitada quanto cessão de mão de obra, perfeito? Ali eu gostaria que você evidenciasse os 3 primeiros, né? Por quê? Os 3 primeiros, onde consta vigilância, construção civil e limpeza e conservação, são os casos em que caberá retenção, inclusive se o prestador for optante do Simples Nacional. Isso porque esses serviços são prestados no âmbito do chamado anexo 4 da Lei Complementar 123. E nesse anexo 4, o contribuinte sujeita-se às regras de recolhimento da Previdência Social de forma idêntica aos demais contribuintes, ou seja, aos contribuintes em geral. Inclusive, não esqueça que o Serviço de Construção Civil pode optar pela chamada desoneração da folha, que é a CPRB, Contribuição Previdenciária da Receita Bruta, é uma opção anual e que, por enquanto, a lei está restringindo
essa opção até o final de 2020 e durante o exercício desta opção, que pode ser exercida inclusive pela empresa optante do Simples Nacional, no anexo 4, construção civil, a alíquota da retenção para a Previdência cai de 11% para 3,5%. Então não esqueça, cai de 11% para 3,5%. E aqui fica uma dica muito importante. O tomador, o contratante, deve necessariamente exigir do prestador, ao menos na primeira nota que ele emitir no ano calendário, uma declaração assinada pelo representante legal que está no anexo 3 da Instrução Normativa 1436 de 2013. Esta instrução ela deixa bem claro que na ausência dessa declaração devidamente preenchida e com assinatura reconhecida, o tomador ficará responsável por um recolhimento pela alíquota tradicional de 11%. Então não esquece, os códigos da sequência 1 a 6 da tabela 06 serve tanto para serviços contratados por empreitada quanto cessão de mão de obra, e os 3 primeiros são os que cabem inclusive para o prestador optante do Simples Nacional. De toda essa lista de serviços, eu quero destacar que somente os códigos finais 5 e 6 é que é possível que o serviço seja prestado fora da sede da contratante. O que nós temos ali? Basicamente digitação e também digitalização de documentos. Pense comigo, são trabalhos em que eu posso me direcionar até você, meu cliente, juntar os documentos dentro de uma caixinha de arquivo, levo para o meu local de prestação de serviço do contratado, realizo a digitação ou digitalização e depois me devolvo. Você pode constatar por obviedade de que todos os demais casos da tabela 06 só serão passíveis de retenção previdenciária quando o serviço não for prestado na sede do contratado, do próprio prestador. Pois bem, a sequência de códigos a partir do final 7 são aquelas situações em que só ocorre a retenção previdenciária pela modalidade cessão de mão de obra. Aqui é muito importante, pessoal. A cessão de mão de obra possui 3 características. É fácil de você entender e decorar. Primeira característica, tem que ser uma necessidade contínua e permanente. Um serviço de call center contratado por uma importante rede de lojas do varejo, ele é sim uma necessidade contínua e permanente. Um serviço de call center contratado uma única e pontual vez por uma indústria para fazer uma enquete, uma pesquisa, se o seu nome, o seu produto no mercado está com aquela representatividade que gostaria, isso é caracterizado como uma empreitada. E a partir do código 7, lá da tabela 06, não se fala em retenção empreitada, apenas cessão de mão de obra. Um outro caso também para elucidar, refere-se ao caso de uma empresa que forneça a mão de obra de garçons e copeiras. Muito bem, neste caso, quando for contratado por uma casa de festas, que é uma empresa que tem uma necessidade contínua e permanente, nós veremos em conjunto com as outras 2 características que trata-se sim de cessão de mão de obra, portanto caberia a retenção de 11%. Agora, se for uma contratação para uma festa eventual que a empresa fez para comemorar seus 15 anos de vida, aí não há o que se falar em cessão de mão de obra, e sim empreitada, portanto sequer caberia retenção. Agora fica a dica, se o prestador fez questão de colocar a retenção na sua nota fiscal, você tomador, proceda ao recolhimento dessa retenção. Claro que antes a informação na FD-REINF para que isso seja incorporado no seu DARF mensal, ser gerado pela DCTF Web. Perfeito? Então não esquece, outra dica importante também que as empresas de grande porte estão requerendo dos seus fornecedores de serviços é que informe no corpo da nota esse código da tabela 6.
Sim, porque nós temos registros que eu chamo de dedo duro na FDREINF. O prestador apresenta o registro R2020 e o tomador o R2010. Praticamente um espelho um do outro. Só que para que esse espelho dê certo, não esqueça que além das informações de número, série da nota, CNPJ, CNO se for o caso, base de cálculo, retenção e por aí afora, sim, porque agora ficou bem mais difícil com a FDREINF, né? Não esquece que haverá esse código da tabela 6. E para que você não caia eventualmente numa malha fina, o código que o prestador declarar tem que ser o mesmo que o tomador ou contratante declarar. Para finalizar então aquela parte que eu estava falando de cessão de mão de obra, afinal são 3 características, né? A primeira, necessidade contínua e permanente. Eu acho que ficou bem claro com os meus exemplos da mão de obra do buffet, bem como do call center para a rede de varejo. Aí nós temos que os segurados do prestador, segurado não é empregado, pode ser um autônomo, pode ser até um terceirizado. Os segurados do prestador necessariamente não podem atuar no endereço do prestador, e sim no local do contratante ou por ele indicado, que via de regra é o cliente do contratante. Muito bem. Terceira característica. O contrato tem que ter características de subordinação, pessoalidade e habitualidade. E aqui onde o bicho pega pode ser na subordinação. Se você averiguar no inventário da COSIT, né, as soluções de consulta mais recentes postadas pela Receita Federal, tem ocorrido um significativo número de casos em que a própria Receita Federal tem reconhecido que determinadas contratações de serviços não estão sujeitas à retenção previdenciária, por não haver a chamada subordinação. Vou relatar alguns exemplos: nutricionista, ginástica laboral e manutenção periódica de equipamentos numa indústria. Tudo isso vai depender do contrato, das cláusulas do contrato e da característica como o serviço foi prestado. E fica a dica: o responsável técnico, o profissional liberal que atua como responsável técnico, assina como contador, psicólogo e afins, via de regra, esse exercício profissional não sofre subordinação. Então já é um caso a menos para você colocar na tua lista de hipótese de retenção previdenciária. Ufa, foi bastante coisa, mas era importante que eu relatasse todos os detalhes para você. Fica a dica: me acompanhe nas redes sociais, não esquece de dar o teu like aqui, inscreva-se no meu canal do YouTube e fica o convite para os cursos presenciais que eu ministro, relativos ao tema retenções tributárias e também ao tema FDREINF DCTF Web, através dos meus parceiros ou na modalidade In Company. Até uma próxima oportunidade, muito obrigado desde já.